Se você clicou nesse vídeo, talvez o seu coração esteja precisando de um sinal. E eu quero te dizer com toda a certeza: Deus deixou mensagens para você. Em tempos difíceis, em noites silenciosas e dias de angústia, Ele escreve cartas de amor. E hoje, você vai abrir uma delas. Talvez você nunca tenha percebido, mas em meio às suas noites mais silenciosas, Deus ainda escreve. Sim, Ele escreve cartas, não com tinta e papel, mas com promessas e presença. Quando ninguém entende suas lágrimas, quando até você se questiona se vai suportar, é nesse ponto que o céu começa a sussurrar amor. Pode ser que tudo esteja escuro agora, mas existe uma luz escondida nas entrelinhas da palavra. E hoje, eu quero te mostrar que cada versículo pode ser uma carta enviada diretamente para o seu coração, para lembrar você que não está sozinho. Fica comigo até o fim, porque talvez hoje seja o dia em que você vai ler a carta que muda tudo. Há momentos em que o coração se fecha em silêncio, como se tudo ao redor perdesse a cor. É nesses dias que muitos se perguntam: será que Deus ainda me vê? Mas existe algo precioso que poucos percebem. Deus não se cala diante da dor. Ele escreve, Ele envia mensagens. E cada uma delas é como uma carta que atravessa o tempo e encontra a alma certa, no momento exato. As Escrituras estão repletas dessas cartas. Em Jeremias 31:3, Deus diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma declaração, uma assinatura do céu, dizendo que o amor dele não se abala com as estações da sua vida. Ele continua amando, mesmo quando você sente que não merece, mesmo quando o chão parece ter desaparecido sob os seus pés. Essas cartas de Deus não vêm por correio, mas chegam ao coração por meio da fé. E quando você aprende a ler essas palavras como quem lê um bilhete deixado por alguém que ama profundamente, tudo muda. Deus não desistiu de você. E neste vídeo, vamos descobrir como esse amor continua sendo escrito, mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar. Sabe o que é mais difícil nos tempos de dor? Não é apenas o que acontece ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. Há momentos em que o sofrimento é tão silencioso que ninguém percebe. Você sorri por fora, mas por dentro está se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus me esqueceu? Quando as promessas demoram, quando as orações parecem não passar do teto, quando as respostas não vêm, o coração vai ficando cansado. E o inimigo, astuto como é, começa a sussurrar mentiras. Se Deus te amasse, isso não teria acontecido. Se Ele se importasse, você não estaria passando por isso. E o pior é que, em muitos momentos, essas mentiras parecem verdades. Porque a dor cega. E quando você está machucado, até o silêncio de Deus parece rejeição. É aí que muitos se afastam, se calam, desistem. Mas Deus não se ofende com suas dúvidas. Ele entende seus sentimentos. E mesmo quando você não sente nada, Ele continua escrevendo. Escrevendo cartas de amor, promessas de esperança, sinais de que não desistiu de você. Só que essas cartas não chegam pelo correio. Elas vêm através de um versículo inesperado, uma palavra dita por alguém, uma música que toca e te quebra por dentro. E o que parecia coincidência é, na verdade, providência. Porque Deus sabe exatamente como falar com você. O problema não é que Deus não fala, é que na dor esquecemos como escutar. Mas hoje, algo está mudando. Você está aqui porque Deus quer te lembrar que mesmo na escuridão, Ele continua escrevendo para você. E essa carta de amor pode ser o que vai renovar sua alma agora. Deus não escreve com caneta. Ele escreve com sinais, com detalhes, com palavras que atravessam o tempo e tocam o coração exatamente onde dói. E se você prestar atenção, vai perceber que Ele já te escreveu muitas vezes. Mas talvez você ainda não tenha lido. Uma dessas cartas está em Isaías,
41:10, onde ele diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é apenas uma promessa, é uma carta personalizada para quem está no limite da força, como você talvez esteja hoje. Deus escreve para que você não desista. Outras cartas vêm de forma ainda mais sutil, naquele amigo que te manda uma mensagem sem saber o quanto você precisava ouvir aquilo, naquela pregação que aparece na sua timeline sem motivo aparente, até nos seus próprios pensamentos, quando uma lembrança da palavra invade sua mente num momento de fraqueza e te segura de cair. Muitas vezes, esperamos que Deus fale alto, mas Ele está sussurrando. E os sussurros dele têm mais poder que os gritos do mundo. Ele fala na dor, ele fala no silêncio, ele fala até quando você acha que não merece ser ouvido. Por isso, abra os olhos da fé. Comece a enxergar as entrelinhas de cada dia, porque cada detalhe pode ser uma carta, cada versículo, uma resposta, cada lágrima, uma frase que ele lê com cuidado. Deus ainda escreve. E se hoje você está aqui, ouvindo esta mensagem, talvez essa seja a carta que ele reservou especialmente para você. Existe um momento em que tudo muda. Não é quando as circunstâncias se resolvem. Não é quando as dores acabam. Mas sim quando você entende que não está sozinho na dor. Que existe alguém, o próprio Deus, que está escrevendo a sua história com letras de graça, amor e redenção. E essa compreensão tem o poder de curar até o que você nem sabia que ainda doía. Talvez hoje você precise ouvir isso com todo o seu coração. Deus não parou de escrever sobre você, mesmo quando você parou de orar, mesmo quando o medo te fez calar, mesmo quando a tristeza apagou seus sonhos. Ele estava lá, com a caneta da eternidade, registrando cada lágrima, cada pensamento, cada clamor silencioso. Salmo 56:8 diz: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Esse é o livro de Deus, o lugar onde Ele anota cada detalhe da sua jornada. E sabe o que mais? Ele não escreve finais trágicos. O final que Deus escreve é sempre cheio de esperança, sempre com redenção, sempre com nova chance. Você não é uma história esquecida. Você é uma carta viva sendo escrita pelas mãos de um pai que te ama com amor eterno. E o mais bonito é que mesmo nos momentos em que você não consegue orar, ele continua escrevendo, porque o amor dele não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Hoje, Deus te diz: eu não esqueci de você. E essa dor que você sente está sendo transformada numa mensagem. Aguenta firme, porque ainda há páginas para serem vividas. E elas serão lindas. Chegou o nosso momento de oração. E se você sente que essa palavra foi escrita exatamente para você, então feche os olhos, se puder, e ore comigo. Porque agora não é só sobre escutar, é sobre abrir o coração e permitir que Deus continue escrevendo dentro de você. Senhor, meu Deus e Pai, eu me apresento diante da Tua presença neste momento, com toda a minha fragilidade, com tudo o que carrego e nem sempre consigo expressar. Tu conheces minhas lágrimas escondidas, meus pensamentos mais profundos e as perguntas que não consigo calar. Pai, hoje eu entendi que não estou sozinho, que mesmo nos dias mais escuros, o Senhor escreve cartas de amor para mim, que mesmo quando tudo parece silêncio, Tu ainda falas, nas entrelinhas, nos detalhes, nas promessas da Tua palavra. Por isso, eu te peço agora, renova o meu coração. Cura, Senhor, as áreas que ainda doem. Acalma os pensamentos que me tiram o sono. Fortalece a minha fé para que eu aprenda a enxergar o Teu cuidado, mesmo quando não vejo solução. Escreve em mim, Deus. Escreve nova esperança, nova direção, novo tempo. Que minha vida seja uma carta viva escrita pelo Teu Espírito. Um testemunho da Tua fidelidade, da Tua presença constante, do Teu amor que não falha. Eu te entrego cada página da minha história.
e declaro que o Senhor continue sendo o autor da minha vida e que eu aprenda a confiar mesmo quando não entendo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por cada carta de amor que o Senhor já me enviou e por todas que ainda virão. Em nome de Jesus, eu oro e descanso. Amém. Talvez você não tenha percebido, mas hoje você leu uma carta escrita pelo próprio Deus, não com tinta, mas com cuidado. Cada versículo citado, cada palavra sussurrada ao seu coração, foi uma forma dele te dizer: eu estou aqui, eu nunca parei de te amar. E mesmo que você ainda esteja enfrentando lutas, saiba que existe consolo nas páginas da Bíblia, conforto nos braços do Pai e esperança em cada promessa que Ele já declarou sobre você. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar que, mesmo nos dias em que você não consegue ouvir, Deus continua falando. E Ele fala de um jeito só dele, com paciência, com ternura, com amor incondicional. A sua vida não está à deriva. Ela está nas mãos daquele que escreve com propósito. Acredite, as páginas mais bonitas ainda estão por vir. E hoje, você deu um passo importante. Decidiu escutar. Guarde essa certeza no coração. Deus não envia cartas para quem Ele esqueceu. Ele escreve porque ainda está construindo algo precioso em você. Se essa palavra encontrou um espaço no seu coração, se você sentiu que Deus te escreveu hoje, então deixa uma marca aqui também. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo tuas cartas de amor. Essa declaração não é apenas um comentário, é uma resposta ao céu, uma forma de dizer: eu li, eu entendi, eu creio. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe mais esse vídeo. Pode ser que, através de você, essa pessoa também encontre a carta que estava precisando. Às vezes, um simples vídeo é tudo o que alguém precisa para não desistir da fé. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora. Todos os dias, às 20 horas, tem uma nova palavra, uma oração, um toque de Deus esperando por você. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova carta do céu for enviada. Aqui, nós não caminhamos sozinhos. Somos uma família que ora, que crê, que resiste, mesmo em dias difíceis. E não se esqueça, você é amado, visto e lembrado por Deus. Sempre. E Ele ainda tem muito a escrever na sua história.